Olá, queridas! Chegamos no episódio número 4. Que delícia tem sido estudar sobre esse texto, não é? Então, nós vamos hoje entrar no texto, nós vamos falar hoje sobre Samaria. Lembra que no episódio 2 nós anotamos algumas palavras? Na minha anotação, uma delas foi Samaria. E nós precisamos entender por que Samaria é uma palavra importante, é um lugar de destaque no texto de João 4. Bom, nós aprendemos, quando a gente estuda hermenêutica, que um grande recurso é que a leitura do lugar deve ser feita à luz da história bíblica. Então, o que esse lugar representa dentro da história bíblica? O que significa Samaria dentro do cânon bíblico? Bom, então eu vou ter que te convidar neste momento a pegar o seu papel, a sua caneta, a sua Bíblia, o seu cafezinho e nós vamos anotar aqui algumas coisas que são muito importantes para nós entendermos isso. Então, Samaria é sim uma chave hermenêutica para nós entendermos toda essa passagem de João 4. Porque nós precisamos o quê? Nós precisamos ler o lugar no tempo da redenção. O que significa isso? Se nós compreendemos que a Bíblia é uma grande narrativa de Deus, que implica 4 grandes atos, que são eles: criação, queda, redenção e consumação, como que Samaria entra nessa história redentiva de Deus, nessa grande narrativa de Deus? Então, um dos princípios básicos da hermenêutica bíblica é entender que os lugares carregam, sim, uma grande memória teológica, entende? Então, Samaria, ela não surge em João 4 como um cenário acidental, mas como um território marcado por uma ruptura, por juízo, mas também de promessa, como promessa de reconciliação. Então, ao lermos João 4, nós precisamos recuar no tempo e permitir, irmã, que a Escritura interprete a própria Escritura. Essa é a forma que nós temos de não ter heresias no nosso entendimento. Esse, então, é um método muito clássico da leitura reformada que nós já conhecemos, né? O cânon ilumina o texto. Então, nós não temos uma iluminação extra-bíblica, mas iluminação dentro da própria Bíblia. Bom, um outro ponto importante aqui é entendermos Samaria no Antigo Testamento. Após a morte de Salomão, lembram-se, houve a divisão do reino. O reino do norte estabeleceu então Samaria como a capital e cria então aqui uma estrutura religiosa paralela. Bom, desde o início, essa ruptura, ela é também assim, vamos dizer, teologicamente marcada. Um outro templo, um outro centro de culto, uma outra forma de adoração, uma outra organização surge dentro desse lugar. Então, essa história aqui atinge o seu ponto crítico lá em 2 Reis, capítulo 17. Se você não leu ainda, depois eu te convido a parar aqui e ler. Se você tiver um tempinho, presta bastante atenção no que diz 2 Reis, capítulo 17, que nós vamos entender melhor esse lugar chamado Samaria e quem eram os samaritanos. Então, a queda de Samaria diante da Síria, né, resulta aqui numa mistura de povos e cultos muito grande. Então, o texto aqui afirma que eles temiam o Senhor. Sim, mas também eles temiam outros deuses, serviam outros deuses, adoravam outros deuses. Hermeneuticamente, isso ajuda-nos a compreender por que Samaria se torna símbolo do sincretismo e da adoração fragmentada. É nesse momento que acontece essa misturança, sabe, de coisas aqui, sabe, que tudo vai se juntando e pronto, deu no que deu. Temem ao Senhor, mas assim aceitam também, adoram também outros deuses, outros tipos de adoração. Eles começam a fazer coisas diferentes daquilo que era para fazer, da fidelidade que eles deveriam ter com o Senhor. Aqui, então, nós usamos um recurso de leitura que é muito importante para nós entendermos um texto. Observar os padrões recorrentes na Bíblia. E quando nós observamos Samaria, sempre que a Escritura fala dela, ela carrega sempre uma tensão entre o temor a Deus e a infidelidade.
Vocês vão perceber que sempre quando a gente fala de Samaria, sempre quando a Bíblia, aliás, fala de Samaria, sempre carrega essa coisa do sincretismo, da adoração fragmentada, da infidelidade a Deus. Então, é um padrão recorrente nas Escrituras. E quando é um padrão recorrente, é porque Deus quer intencionalmente nos ensinar algo sobre aquilo que está se repetindo. Um outro ponto aqui é o profeta. Samaria, lembra que no episódio 2 nós anotamos profeta como uma das palavras que chama atenção? Então, aqui a mulher reconheceu que Jesus era um profeta. Lembra? E identificou ele como profeta, identificou Jesus como um profeta. E agora cabe aqui uma pergunta, né? Uma pergunta para nós que vai ser muito importante aqui. Será que teve algum profeta que teve uma palavra para Samaria, que profetizou em Samaria, que foi levantado por Deus para trabalhar com aquele povo? Nós tivemos o profeta Oséias, lembra? Oséias é o profeta que fala então diretamente ao Reino do Norte. E aqui entra um outro recurso hermenêutico que é muito importante para nós entendermos: identificar imagens dominantes no texto. Em Oséias, quando nós estudamos, Oséias, a imagem central é o casamento. Olha que coisa legal nós percebermos aqui. Então, nós estamos assistindo o encontro, lendo sobre o encontro de Jesus com a mulher samaritana, que tinha justamente um problema onde? No casamento. E aí nós nos lembramos, então, que houve um profeta que profetizou neste lugar e que a imagem central que ele tinha para esse lugar, para esse povo, era o casamento. Então, Samaria, aqui como Reino do Norte, ela é descrita quando o profeta é levantado, para pregar ali no Reino do Norte. Samaria ela é descrita como uma esposa infiel. Olha só que coisa, irmã. Mas também ele pregou uma mensagem que para essa esposa infiel, Deus desejava restauração. E o que Jesus está fazendo aqui em Samaria? Oséias anunciou um juízo, mas prometeu também reconciliação. Deus atrairia novamente a sua esposa para o seu coração. Oséias fala exatamente isso no seu livro. Oséias diz em Oséias capítulo 14, verso 4, que Deus curaria a sua infidelidade. Então, essa linguagem ela é essencial para nós compreendermos João 4. Quando Jesus se encontra com a mulher samaritana, marcada por rupturas conjugais, infidelidade, com sede, sabe? Querendo ter a sua sede saciada e correndo para esse lugar, é muito importante nós entendermos essa mensagem profética que tinha para esse lugar. A hermenêutica aqui, minha irmã, ela é intertextual. O Novo Testamento ecoa, o Antigo Testamento ecoa no Novo Testamento. O Antigo Testamento, ele anuncia aquilo que vai acontecer no Novo Testamento. Uma outra pergunta aqui, uma outra questão é que nós precisamos analisar aqui no texto, é sobre a pergunta da adoração que a mulher fez, sobre a adoração, lembra? Então, quando a mulher pergunta sobre o lugar correto de adoração, Jerusalém ou Monte Gerizim, nós não devemos ler isso como um desvio de assunto, ou parecer que a mulher está ali correndo da conversa com Jesus, está falando sobre um assunto, ela começa a falar sobre adoração. Isso não é uma conversa desconexa. Nós precisamos entender um princípio hermenêutico muito importante aqui, que é levar a sério as perguntas do texto. Então, quando João decide trazer a pergunta da mulher, é porque, de fato, essa pergunta dela é muito importante para nós entendermos teologicamente o texto. Entende? Então, a pergunta da mulher, ela reflete aqui, na verdade, séculos de conflitos entre os judeus e os samaritanos. Gerizim e Jerusalém, eles não são apenas montes, mas são símbolos de identidade religiosa daquele povo. Então, o diálogo de João 4, ele carrega esse peso da história, entende? E Jesus aqui responde, então, deslocando o eixo da discussão, Ele não escolhe um monte, não escolhe um lugar, mas ele aponta por uma nova realidade, adoração em espírito e em verdade. E o que nós entendemos disso, então? Hermeneuticamente falando, isso mostra uma transição de época dentro da história da redenção. Lembra que nós falamos que Samaria está dentro dessa história redentiva de Deus? Então, nós estamos passando aqui numa fase, passando por um tempo de transição entre épocas.
né? Então, antes Jerusalém adorava. Antes, o povo judeu adorava em Jerusalém, o povo samaritano entendia que tinha que ser no Monte Gerizim. Agora Jesus inaugura um novo templo, e ele diz isso, não é? Aqui agora as coisas estão mudando, ele está dizendo aqui, olha, eu inaugurei uma nova fase, eu inaugurei uma nova época, eu inaugurei um novo templo. Agora já não é mais um lugar físico que é marcado pela adoração, agora eu quero que a adoração seja em espírito e em verdade. Não vamos mais falar sobre lugares, vamos falar sobre vida, sobre coração, sobre relacionamento, sobre entrega. E aí, um outro ponto importante, aqui também que eu quero destacar para vocês, é quando João diz, foi necessário passar por Samaria. Nós já falamos sobre isso anteriormente. Quando João diz, foi necessário passar por Samaria, frisa bem esse texto, irmã. Por quê? Porque essa palavra necessário aí, ela carrega muita coisa, muita informação. Aqui nós aplicamos um outro princípio, observar as expressões-chave do narrador. Isso significa, né, nós vamos ver lá no episódio 2, lembra? João afirma que Jesus necessitava passar por Samaria. Não era uma necessidade geográfica, era uma necessidade de quê? Redentiva, teológica. A passagem por Samaria faz parte do cumprimento das palavras proféticas. Jesus atravessa fronteiras religiosas, étnicas, morais, porque o plano redentivo de Deus sempre incluiu territórios quebrados e povos marginalizados. Pessoas como eu e você que estávamos mortas nos nossos delitos e pecados. Então, quando João diz assim, Jesus necessitava passar por Samaria, existe aqui um cumprimento profético, lembra de Oséias? Para esse lugar. Então, ler João 4, sem essas chaves hermenêuticas, empobrece o texto. E aí nós precisamos, então, voltar para esse lugar e entender como que tudo isso faz sentido para o nosso entendimento, né? Irmãs, eu quero concluir esse estudo aqui com vocês agora, e o meu desejo é que nós continuamos a aprender mais desse texto, porque eu acho que Deus tem muito para nos ensinar. Mas eu quero concluir aqui com você pensando com esse entendimento de que houve uma promessa para Samaria. E Jesus entrou na história de Samaria. Jesus entra na história de Samaria através da vida de uma mulher. Aquela mulher era uma célula de um grande corpo. Ela representava a infidelidade daquele povo, não é? E Deus tinha uma palavra de juízo para aquele povo, mas também tinha uma palavra de reconciliação, de aliança. Isso tudo que nós estamos falando sempre é para revelar quem Deus é. Olha como que Deus agiu na história antes, agora e depois também. Então, isso aconteceu na minha vida, isso aconteceu na sua também. Nós temos uma história antes de Jesus, uma história com Jesus, depois de Jesus. E eu espero que todo esse nosso estudo esteja aí fazendo borbulhar muita coisa, né? Muito ensinamento de Deus, tanto na minha vida quanto na sua, tá bem? Um beijo, fica com Deus, até o próximo.